Hola, ¿qué tal? ¿Eres alumno principiante del español? Entonces hoy te quiero enseñar una diferencia muy importante entre el verbo haver e el verbo tener. Exatamente, você está começando no espanhol e não quer mais errar nesses dois verbos. Esse é um erro muito comum que eu vejo entre os alunos principiantes do espanhol. Por isso, fique aqui comigo e eu vou te ensinar a diferença entre hay e tiene. Quando que a gente usa essas duas formas nessa aula especial para você melhorar o seu espanhol. Vamos lá então, vamos começar aqui com o verbo haver na sua forma hay, no presente, certo? Muito bem, quando você usa o haver, você vai usar o haver sempre que você conseguir substituí-lo pelo verbo existir, existir. Porque dá a ideia de existência. Então, sempre que você quiser dar essa ideia de existência, use o verbo haver, por exemplo, no presente I, tá? Exatamente, existe também a forma no passado había e no futuro habrá. Mas o que mais usamos é no presente I. Por exemplo, em português, a gente usa também o verbo ter com sentido de existência. Olha só, tem um gato no telhado, né? Eu uso aqui o verbo ter, dando essa ideia de existência, que existe um gato no telhado. Em espanhol, estaria incorreto eu falar tiene un gato en el tejado, certo? Porque aí eu estou dando uma outra ideia para o verbo tener que não é essa de existência. Então, o correto, digamos, é você falar hay un gato en el tejado. Por exemplo, eu tenho um problema para resolver. Agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo? Que eu possuo um problema. Então, na ideia de possuir alguma coisa, aí sim você usa o verbo tener, tá? Então, na primeira pessoa, eu tenho um problema para resolver. Por exemplo, o Pedro tem um trabalho para fazer. Pedro tiene un trabajo para hacer. Agora sim eu uso o verbo tener aí na terceira pessoa. O Pedro tiene, ele tem, ele possui. Mas se eu quero falar assim, na casa do Pedro existe um livro de espanhol. Agora eu quero dar a ideia de existência. En la casa de Pedro hay un libro de espanhol. E se eu mudar a frase, o Pedro tem um livro de espanhol. Agora sim, sentido de posse, certo? Pedro tiene un libro de espanhol. Então, muito cuidado. Quando que eu uso hay e quando que eu uso tiene ou verbo tener. Você vai usar o hay no sentido de existência. Normalmente as frases começam com en la, en el, certo? En el tejado hay un gato, en la casa de Pedro hay un libro, então no sentido de existência. E no sentido de posse, aí eu uso o verbo tener conjugado determinado com a pessoa. Eu tenho, eu tenho. Ele tem, o Pedro, a Maria, o João, tiene, certo? Então vamos tentar fazer algumas frases aqui como exemplo. A cidade de São Paulo tem muitos ônibus. Como é que eu falaria isso em espanhol? La ciudad de São Paulo tiene muchos autobuses. Porque eu estou falando que a cidade possui, então uso o tiene. Mas se eu mudar um pouquinho a estrutura, na cidade de São Paulo tem muitos ônibus. Eu estou dando uma ideia de existência, né? Lembra lá, quando começar com en el ou en la, você normalmente vai usar o hay. Então, en la ciudad de São Paulo hay muchos autobuses. Conseguiu pegar aqui a diferença entre tiene e hay? Espero que você tenha gostado e eu estou aqui para ajudar você. Você que quer ter mais informações sobre aulas particulares, aulas em grupo, curso online, mande aqui mensagens para mim no privado. Me siga no Instagram, Espanhol Fácil para Brasileiros, né? Com dicas todos os dias para você, dicas gratuitas, e também não deixe de visitar o portal www.espanholfacilparabrasileiros.com e a gente se vê para próximas aulas de castelhano. Hasta luego! Tchau!